Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 4ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2020. Isso aqui primeiro. Cumprimentando a todos os colegas vereadores, nós estamos atendendo o ofício número 091 da Secretaria Municipal da Saúde do município de Santa Cruz do Sul. Prezado senhor vereador, solicitamos a data do dia 17 de fevereiro de 2020 para apresentar o relatório da Gestão Municipal de Saúde do 3º quadrimestre de 2019 e o anual de 2019. Sem mais, para o momento, subscrevemos respeitosamente Regis de Oliveira Júnior, secretário municipal da Saúde. Então, nesse momento, convidamos o secretário Regis de Oliveira Júnior para fazer parte da mesa. Convidamos também o Giovanni Alves, diretor financeiro, e a Raquel Rosseno, diretora de saúde, para se fazerem presentes na sessão. Secretário, a palavra está com o senhor para a apresentação do seu relatório. Boa tarde a todos. Agradecer ao presidente da Câmara pela cedência do espaço. Tentaremos ser o mais breve possível diante dos compromissos que a Câmara também tem e também colocar os nossos servidores e técnicos da Secretaria da Saúde à disposição dos senhores vereadores para que possam, evidentemente, esclarecer alguma dúvida caso eu não consiga sozinho. Nós estamos aqui então hoje para apresentar o relatório de gestão municipal, o 3º quadrimestre, que são os números referentes à aplicação de recursos financeiros entre setembro a dezembro do ano passado. Nós tivemos em receitas municipais 21.182.418 reais com 83 centavos. O percentual de receitas do município de 39,22%. Outras receitas que são recursos advindos do SAMU, 40.855 com 70 centavos, 0,08% do percentual total. Em recursos do Estado, nós tivemos R$ 6.044.659,49, 11,19%. Já da esfera federal, são R$ 26.737.671,72, totalizando 49,51% das receitas. Total de 54 milhões nesse 3º quadrimestre, período considerado entre setembro e dezembro. Em relação às despesas no mesmo período, nós tivemos município 21 milhões, cerca de 35,81% do percentual, outras 33 mil, Estado 8 milhões 887 mil, Federal 28 milhões 975 mil. Um total, então, de 59 milhões 24.253 reais e 37 centavos. Abrindo essas despesas por subfunção, os investimentos, na sua grande maioria, foram em assistência hospitalar e ambulatorial, 71,94% do orçamento do município, mais de 42 milhões de reais. Em atenção básica, o investimento ficou na casa de 18,96%, 11 milhões, então, em atenção básica. Suporte profilático, terapêutico e de nutrição, 1.902.000, 13,22% de percentual. Vigilância sanitária e epidemiológica, R$ 1.743.633,97, 2,5%, 95% de percentual. E gastos administrativos, nós totalizamos R$ 1.725.215,82 reais com 82 centavos. Total de 2,92% do total de R$ 59.024.253,37 reais e 37 centavos. A destinação dos recursos da saúde, então, a nossa despesa com o pessoal ficou em 34,92%, R$ 20.613.427,10 reais e 10 centavos. Os contratos emergenciais por tempo determinado, nós tivemos um investimento de R$ 2.793.000, mais os vencimentos também dos servidores fixos, mais Casa da Criança,
de 12.326.000, 20,88% do total de recursos destinados à saúde. Em obrigações patronais, que é INSS, 2.906.000. Serviços extraordinários, que são as horas extras, 214.000. Auxílio alimentação, 1.630.000. Auxílio transporte, 78.901,15 centavos. Estagiários, R$ 287.700,98. Vigilância ostensiva e monitorada, 343.000. Indenizações do programa Mais Médico, 31.500. Esse valor é referente ao auxílio moradia para os mais médicos. A destinação dos recursos ali das contribuições, 858.000, que são os valores repassados aos residenciais terapêuticos e também à comunidade Recomeçar. Nós tivemos 1.697.000 de Cisvale, 729.000 com consumo de material, com material de consumo entre material odontológico, combustível e manutenção de veículos, material de expediente, processamento de dados e limpeza, mais 207.000 com outras manutenções. A distribuição de medicamentos consumiu R$ 1.149.192,85, divididos, então, entre medicamento, fraldas, leites e materiais também de diabetes. Seguimos, então, passagem e despesa com locomoção. Isso está incluso também o Vale Transporte para qualificação dos agentes comunitários, passagens e custeio dos motoristas em viagens para fora do município. Para se ter uma ideia, nós fazemos cerca de 600 transportes semanalmente de pacientes para outros municípios. Serviços de pessoas físicas, que é locações, 140.000. Serviços de pessoas jurídicas, que inclui aí os hospitais e também contas de água e luz, soma 31.356, mais 1.158. Serviços de tecnologia da informação, o investimento foi de 281.000. As obrigações tributárias e contributivas, 38.000, que são relacionados aos serviços prestados por pessoas físicas. As despesas de exercícios anteriores, repasses de recursos ou valores que ficaram de programas específicos, foi 537.000. Obras e instalações, 323.000. Equipamentos e materiais permanentes, 86.000. Considerando aí um total de despesa paga de R$ 59.024.253,37. Nós produzimos um gráfico do total de investimentos. Nós temos, então, ali os 53% de investimento médico-hospitalar, odontológico e laboratorial, que é a nossa maior despesa com os hospitais. E nós também temos ali, então, os 34%, que é referente à despesa com pessoal. Então, no valor consolidado anual, nós ficamos com um percentual de receitas de R$ 62.669.858,10, 39,68% de percentual. Outras, 109.540,90 centavos. Estado, 17.568.086,60 centavos. E federal, 77.601.981,12 centavos. Totalizando um orçamento de receita de 157 milhões. Em relação às despesas, nós tivemos aí municipal 63 milhões, outras 95 mil, estadual quase 19 milhões, federal 77.465.000, somando as despesas de 159 milhões. Depois a gente abre todas essas despesas por subfunção. A destinação, então, de contratação por tempo determinado somou anual 4.750.000. Os vencimentos da Casa da Criança e também despesas fixas com servidores, 36 milhões, que é 22,70% do orçamento. As despesas patronais foram superiores a 7.800.000. Serviços extraordinários, 787.000. Vale alimentação, 4.636.000. Auxílio transporte, 232.000. Estagiários, 672.000. Vigilância, 1 milhão
mais de R$1 milhão. Indenizações do programa Mais Médicos, tivemos então R$109 mil. Abrindo novamente as contribuições, 858 mil. Cisvale, 4.386 mil. Material de consumo, 2.104.000. Materiais de distribuição gratuita, medicamentos, fraldas, leites, 2.917.000. A despesa total com passagens e locomoções durante todo o ano foi de R$101 mil. De serviços de pessoa física, 503 mil. Pessoas jurídicas, o investimento em hospitais, odontológico e também laboratorial, de 89.353.000. Serviços de tecnologia da informação, que são softwares da Secretaria, 847 mil. Obrigações tributárias e contributivas, 109 mil. Despesas de exercício anterior, 951 mil. Obras e instalações, 422. Equipamentos e materiais permanentes, 817. Total de despesas pagas pelo município, 159 milhões de reais. Abrimos o gráfico novamente. Hoje, recursos próprios aplicados do município em saúde, o previsto em lei municipal é de 15%, e a Prefeitura de Santa Cruz está aplicando 22% do seu orçamento total em saúde pública. Seguindo, nós passamos a apresentação, então, do SARC-SUS, do segundo e terceiro quadrimestre e também o ano de 2019. Nós já passamos para o indicador número 1, que é a taxa de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, pelo conjunto das 4 principais DCNT, que é as doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes, doenças respiratórias crônicas, que são aquelas não transmissíveis. Nós tínhamos a expectativa de 400 óbitos para cada 100 mil habitantes. Nós tivemos um número de 424, acima da nossa meta anual. O indicador de número 2, proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados. Nós tivemos 100% dos casos que foram investigados pelo município. O indicador de número 3, a proporção de registro de óbitos com causa básica definida, que são aqueles dados colocados na ficha de óbito indicando o motivo pelo qual houve o falecimento. Então, nós tivemos a meta ali de 95% das fichas serem preenchidas, atingimos 96,86% de certeza da causa-morte. Seguindo para o indicador número 4, a proporção de vacinas selecionadas do calendário de vacinação para crianças menores de 2 anos, pentavalente, a terceira dose de pneumo, a 10ª valente, a 2ª pólio e a tríplice viral com cobertura vacinal preconizada. A nossa expectativa é que 75% desse grupo fosse vacinado, então nós estamos aí com 88,23%, bem acima do que nós tínhamos, então, como indicador de vacinação. Passamos, então, para o indicador de número 5, a proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata, encerradas em até 65 dias. Nós tivemos aí um problema em relação aos kits do LACEN para a realização da conclusão dessas fichas compulsórias, ficando então em 81,81%, abaixo da nossa meta. Em relação à proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das cortes, das curas 85% era a nossa meta, nós ficamos em 100%, um bom indicador. Em relação ao indicador número 1, o número de casos novos de sífilis congênitas em menores de 1 ano de idade, a nossa meta anual é que nós tivéssemos ao longo do ano 11, nós ficamos abaixo, o que é um bom resultado, com 9. O indicador de número 9, o número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos, nós estamos aí ao longo de todos os quadrimestres zerados, o que também é um número positivo, que nós não tivemos crianças menores de 5 anos diagnosticadas com AIDS.
No indicador 10, a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros de coliformes totais, cloro residual livre e turbidez, nós analisamos mais do que nós precisávamos para atingir a meta, que era de 90%. Então, nós temos aí um total de 100,10%. O indicador 11, que é a razão de exames citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos, na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária, nós tivemos o dobro da meta, então nós também tivemos aí um resultado positivo. A meta anual era de 0,21, nós chegamos a 0,43. O indicador de número 12, a razão de exames de mamografia de rastreamento realizado em mulheres de 50 a 69 anos, na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária, a nossa meta era 0,21, nós chegamos a 0,29. Então, nós tivemos um aumento da cobertura desses exames de rastreamento de mamografia. O indicador 13, a proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, nós tivemos 1.609 crianças nascidas em Santa Cruz. Desse total, 1.202 foram partos cesáreas. Apenas 407 que foram partos normais. Então, a meta do município era atingir 28,5% e nós ficamos abaixo em 25,29%. Isso se deve também ao incentivo por parte de políticas públicas, inclusive também de médicos particulares que acabam indicando o parto cesáreo como mais seguro e fazendo com que o índice fique reduzido. O indicador 14, que é a proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos. Esse é um número que tem nos preocupado bastante, o aumento da gravidez na adolescência. A nossa meta anual era de 10% e nós estamos ainda em 22,1%, bem acima da expectativa do município e também das metas do Ministério da Saúde. Nós, em termos de atenção básica e também dos programas de planejamento familiar, nós temos 5 formas de evitar a gravidez na adolescência, desde o DIU, anticoncepcionais, laqueadura, vasectomia e também os Implanon. Indicador 15, a taxa de mortalidade infantil, a meta anual era de 10 óbitos para cada 1.000 nascimentos e nós estamos com 11,80% acima da meta anual. Em relação ao indicador 16, o número de óbitos maternos em determinados períodos e locais de residência, ficamos em 0, que era a meta, que nós não tivemos óbito materno nesse período analisado. O indicador 17, a cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, a meta era de 82% e nós ficamos em 80,89%. Isso se deve à grande rotatividade de profissionais médicos, considerando as horas trabalhadas dos profissionais médicos com o número de atendimentos realizados na rede no mesmo período. O indicador 18, que é a cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família, nós tivemos aí um resultado abaixo da meta, que era de 85% das pesagens, e a gente ficou em 77,3%. O indicador 19, a cobertura proporcional estimada de saúde bucal na atenção básica, nós ficamos com percentual positivo, acima da meta, chegamos a 61,06% de cobertura odontológica. Em relação ao indicador 20, faltou? Tem o 19, depois pula para o 20. Já retomamos o 20 até que a gente se localize aqui. O indicador 21, ações de matriciamento realizada por CAPES com as equipes de atenção básica, nós atingimos 100% da meta. Seguimos para o número 22, número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue. A meta anual era 4, nós não tivemos no terceiro quadrimestre.
Hoje, para se ter uma ideia, o número ideal de imóveis para ser visitados em Santa Cruz seria de 46 mil, e para que nós pudéssemos atender a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, nós teríamos que ter 58 agentes comunitários de endemias. E hoje o município dispõe apenas de 11 agentes comunitários de saúde. O indicador de número 20 não está disponível para vocês porque ele foi retirado como indicador pelo Ministério da Saúde. O indicador 23, a proporção de preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravo relacionadas ao trabalho. Nós tivemos aí um número bem significativo de 99,61% das fichas preenchidas com a ocupação nas notificações de acidente de trabalho. O indicador estadual de número 1, que é a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar, a expectativa é que nós tivéssemos 80% de cura, nós tivemos quase que os 80%, chegamos a 79,62%. O indicador estadual número 2, que é a proporção de amostras de água com a presença de escole em soluções alternativas coletivas, a meta anual era de 2%, e nós tivemos aí um resultado de 5,12%. Foram coletadas 10 amostras ao longo do terceiro quadrimestre, com uma amostra positiva para E. coli, perfazendo então o percentual de 10%. O indicador 3, que é a proporção de óbitos por acidente de trabalho investigados, nós tivemos aí 100%, que era a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, chegamos a 99,61%. O indicador de número 4, que é a taxa de notificação de agravos, que são acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, a nossa meta é que nós tivéssemos aí 40 a cada 10 mil notificações, e nós estamos com um número bem baixo de 25,48. Isso se deve também em relação às empresas e também aos empregadores que não fazem a notificação adequada ao município. Finalizando a apresentação, fico à disposição para esclarecer os questionamentos dos colegas vereadores. Feita a apresentação pelo secretário da Saúde, eu coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores. Primeiro, o vereador inscrito, o vereador Ildonei. Primeiro, cumprimentar a secretária e a sua equipe toda que se faz presente hoje aqui. E é importante que a equipe está aqui, porque nós ouvimos atentamente um relatório que é passado por nós, passado pelo todos os órgãos de fiscalização, enfim. Não dá para tirar nenhuma conclusão de forma assim rápida mesmo, até porque não está comigo as cópias e a nossa assessoria vai pedir para dar uma olhada, com certeza deve estar ajustado. Mas eu gostaria de aproveitar a presença do secretário, que nós temos acompanhado, principalmente pela imprensa, de que está zerada a parte de consultas nos postos. Pouquinho mais, pouquinho menos, não existe nenhum questionamento quanto a esse zeramento. Mas o pós-posto, secretário, está ficando difícil. Nós não temos mais tido a oportunidade de, talvez, era mal interpretado, de fazer uma consulta onde, como anda o encaminhamento, o Ministério Público considera, às vezes, fura-fila, que não é o caso, não acontece. E temos sentido aí, por exemplo, eu tenho aqui um caso com a minha assessoria, então eu vou só relatar sem nomes, porque não seria justo. Por exemplo, o pessoal vai no posto de saúde, faz uma consulta e manda para um especialista, ou pede um exame. Isso dá, em média, 6 meses, 1 ano o exame, e o especialista muito mais. No caso de uma consulta de uma senhora que fez em 8 de novembro de 2018, ela conseguiu a consulta com o otorrino em 24 de janeiro de 2020. Quer dizer, 12 meses depois. Aí, urogineco, uma consulta de 12 de outubro de 2018, ainda está aguardando com o especialista. E assim vai, tem uns papeizinhos aqui, e assim são N cargos que os colegas devem estar sentindo isso, que tem pessoas aqui que lidam muito mais com os vírus do que eu. Então, nós gostaríamos de saber, realmente, com todos esses investimentos que temos, o caso de Ponte Safena,
Semana passada um colega falou aqui sobre traumatologia, uma pessoa que anda com o braço quebrado de um lado para o outro. Talvez um pouquinho difícil de acreditar, mas ele não ia relatar o fato aqui, de a pessoa andar procurando como fazer com uma espécie de uma tala caseira no braço. Então, o pedido que fica é que realmente se ponha os recursos diretamente, menos em propaganda, secretário, e mais diretamente atendendo o nosso público. Menos em cargos de confiança e mais atendendo o nosso público. E não é fácil para essa gente pobre. Isso não é simples. E para Vossa Excelência, que é uma pessoa que venceu na vida, passou, mas conhece a vida dos bairros. Para Vossa Excelência é mais fácil de falar isso. Porque sabe essa realidade, porque vive essa realidade no dia a dia. Tem que falar com o senhor prefeito municipal para que destine mais recursos para resolver essas filas, e eu digo para o senhor, enormes aí, de parte de cardiologia e traumatologia, com certeza casos que eu conheço, e não são poucos. Fica como um pedido para que haja uma mudança de direção de recursos para esse sentido. Tá? Desculpe, não é a matéria de hoje, mas é o momento de falar com o secretário diretamente. E eu teria essa liberdade de falar fora da sua profissão, porque somos amigos, mas eu prefiro falar para o secretário para que a comunidade saiba que a Câmara de Vereadores está atenta, ela não tem como interferir. Muito obrigado. Perfeito. Mais alguma manifestação? Algum colega vereador? Vereador Carlão? Vereador, só vou pedir, eu vou limitar 2 minutos, porque nós estamos no horário da reunião, para não se estender, ok? Saudação, senhor presidente, colegas vereadores, estimada comunidade, secretário municipal, Raquel, Giovanni. Presidente, eu penso que as reuniões são feitas de momento, né? E esse é um momento muito importante. A apresentação dos números por parte da Secretaria Municipal de Saúde, que é um cumprimento do mandamento legal, ele é importante porque nós vemos que os números são vultosos. Mas também é muito aguardada a presença do secretário, inclusive na nossa época, assim, ficávamos 1 hora, muitas vezes dando explicações para os vereadores pertinentes, né, em função desse momento, vereador Elstor. Então, 2 minutos, sinceramente, não atendem às nossas necessidades, que são as necessidades da comunidade, no sentido de buscar esclarecimentos. Então, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse, quem sabe, um pouco mais de sensibilidade para que nós pudéssemos encaminhar e também, na medida, de forma objetiva, evidentemente, do secretário, pudesse responder à medida que fosse perguntado. Um deles, secretário, em relação, e reconhecemos todo o esforço da Secretaria, os investimentos consideráveis que são feitos, sempre, não de hoje, na Secretaria de Saúde, no atual governo, não é diferente. Mas ainda assim existem lacunas, né? E nós acompanhamos na imprensa há poucos dias atrás, e é indiscutível a qualificação do SEMAI que está sendo feito, que vai melhorar o atendimento de forma considerável, mas esse convênio com o Hospital Moinhos de Vento, inclusive nós encaminhamos um pedido de informação. E gostaríamos de saber, ainda que de forma sucinta, evidentemente que jamais questionando a qualidade do Hospital Moinhos de Vento, mas o que ele trará de forma concreta para nós, ainda que sejamos leigos com uma ampla maioria da comunidade, do que ele trará de forma objetiva em termos de melhoria. Evidentemente que pensamos que trará, né? Mas o que se trará de forma tão concreta assim, que nós não possamos ter esse serviço prestado pelos hospitais de Santa Cruz, que sabemos que temos uma qualidade boa dos nossos hospitais, os próprios profissionais médicos, toda a parte de enfermagem qualificada, tão elogiada. Então, e se terá algum custo, nós encaminhamos o pedido de informação que deverá receber de alguns dias, mas aproveitando a sua importante presença aqui, secretário, de fazer esse breve relato, por favor. Bom, vereador, esclarecendo a sua questão em relação ao Hospital Moinhos de Vento. Nós não temos dúvida alguma sobre a qualidade dos serviços que são prestados, tanto pelo Hospital Santa Cruz como pelo Hospital Ana Nery, uma vez, inclusive, que o Hospital Santa Cruz ele é a referência em pediatria hoje,
do nosso município de Santa Cruz. A escolha do Hospital Moinhos de Vento se deu pela questão do PROAD. Eles estão entre os 5 melhores hospitais de pediatria do Brasil, o melhor da região sul do país, e o que o Moinhos de Vento se propõe a fazer é algo totalmente diferenciado, e isso está muito claro em relação ao convênio que foi assinado com a instituição, de toda a qualificação dos serviços com protocolos oficiais do Ministério da Saúde, formas de atendimento, treinamento oficial dos servidores, para que se também tivesse um valor para esses profissionais. Então, todos eles serão certificados, passarão por treinamentos, e, inclusive, a partir da conclusão do relatório de todas as necessidades de mudança do SEMAI, nós também podemos trazer para conhecimento da Câmara de Vereadores. O Moinhos de Vento hoje, como todos sabem, é uma referência no tratamento e cuidado de crianças. Eles, inclusive, abriram uma urgência e emergência em Porto Alegre, que atende os casos mais complexos do estado, inclusive atende pelo SUS e também já atendeu pacientes infantis de Santa Cruz. Nós tivemos recentemente a Martina, do bairro Bom Jesus, para quem se recorda do caso dela. Então, a escolha do Hospital Moinhos de Vento se deu justamente pela expertise e pelo credenciamento junto ao Ministério da Saúde. Hoje, o SEMAI ele é bancado exclusivamente com recursos da Prefeitura. Nós não temos nem financiamento do Estado e nem financiamento da União. Tudo isso que nós estamos fazendo com o SEMAI é justamente para que a gente consiga credenciar o serviço, se adeque aos prazos e também às exigências do Ministério da Saúde, para que a gente passe a receber também esses incentivos por parte de governo estadual e federal. Bem, eu não vou estender em relação a esse quesito, né? Eu gostaria de saber de forma objetiva também, secretário, fomos procurados por diversos moradores da região do Arroio Grande em relação à unidade de saúde Jacó Schmidt, que está, segundo eles, 3 meses sem a realização de vacinas na unidade básica. Me parece que tem um problema na geladeira. Sim, outro esclarecimento importante que o município também já fez questão de noticiar para toda a comunidade de Santa Cruz é que nós adquirimos aí 11 câmaras imunobiológicas que substituem as geladeiras tradicionais, porque a região do Jacob e do Arroio nós temos frequentes quedas de energia elétrica, o que acaba comprometendo algumas vacinas e a gente acaba tendo perda. Então, nós estamos substituindo essas câmaras imunobiológicas. Até sexta-feira essa situação vai estar regularizada. Além do Jacob e do Arroio, mais 9 unidades de saúde também receberão esses equipamentos que são mais modernos e que foram também adquiridos com recursos do município e do Estado. Qual é a previsão da retomada das vacinações na unidade? Creio que a segunda-feira a gente já vai estar com tudo normalizado. Tá. Tem outra questão aqui importante que se refere a exames de biópsia. Nós fomos procurados por pessoas que precisam realizar exames de biópsia e se encontram bastante apreensivas, uma solicitação do profissional, biópsia renal guiada por ecografia. E a não realização dessa biópsia, que para nossa surpresa não é realizada em Santa Cruz, ele tem grande risco de realização de hemodiálise. Então, ele, inclusive, procurou o Ministério Público e lá ele foi informado de que existem mais 3 pessoas aguardando. O que há, na verdade, em relação aos exames de biópsias não realizados atualmente em Santa Cruz? Nesse caso específico, que é a biópsia renal, nós fazemos a coleta, só que nós não fazemos a análise. O município hoje não possui uma contratualização nesse sentido. O município já iniciou conversas com o Hospital Ana Nery justamente para resolver situações como essa. Mas hoje nós não temos um credenciamento com algum laboratório para que se possa fazer a análise da biópsia renal. E tem previsão de retomar esse importante serviço? Cremos que na semana que vem nós já teremos um retorno por parte do Hospital Ana Nery e faremos então essa contratualização. Próxima semana, tá bom. Também, secretário, nós temos sido procurados por diversas pessoas que vão ao profissional especialista, o exemplo cardiologia, e o profissional solicita que ele retorne em 60 dias com exame de ecocardiograma.
Tem um caso de um rapaz da Vila Schultz que tem 37% tão somente na sua capacidade cardíaca. Ele deveria ter voltado, na verdade, em agosto do ano passado. Ele conseguiu tão somente no início desse ano. Existe alguma demanda reprimida em relação a esses exames de imagem? Sim, hoje um dos nossos principais problemas envolvendo a saúde de Santa Cruz, ela é relacionada exclusivamente a pactuações que precisam ser feitas com o governo federal e também com o governo do estado. Eu estive recentemente com a secretária Arita em Porto Alegre e também com o corpo clínico do Hospital Santa Cruz e também os técnicos da 13ª Coordenadoria de Saúde sobre a necessidade de nós aumentarmos o teto da cardio. Hoje, as maiores filas de alta complexidade estão na cardio e também na traumato de alta complexidade. Há pacientes que estão, inclusive, esperando há mais de 5 anos por algum tipo de procedimento, por exemplo, na alta, em que precisam fazer a substituição da prótese. No dia 20 de março, a secretária Arita vem a Santa Cruz para que se possa anunciar incrementos específicos na área de trauma de alta complexidade, aí para que a gente possa aumentar a oferta de cirurgias. Mas a gente sabe que é necessário todo um trabalho, inclusive a Câmara de Vereadores tem um papel fundamental nisso, para que a gente possa fazer com que recursos federais sejam incrementados. Nós estamos aí com as tabelas, na sua grande maioria, todas defasadas, e de fato nós temos alguns problemas específicos de alta complexidade, e que não envolve necessariamente o município de Santa Cruz, mas depende de outras instâncias como Estado e Governo Federal. Já vou encaminhar, senhor presidente, para a conclusão. Nós também, como certamente a ampla maioria dos colegas tem contato direto com a comunidade, existem diversos casos de pessoas, pacientes com prolapso uterino de 3º grau, bem adiantado, né? Para as pessoas como nós também, que somos leigos, a bexiga caída. E as pessoas ficam extremamente vulneráveis, sensíveis, com problemas de risco, inclusive de saúde. Não existe uma previsão para agilizar esses casos mais urgentes, vamos dizer assim? Hoje nós temos a informação de que o ambulatório da Unisc está chamando março de 2018 e nós oferecemos cerca de 80 vagas mensais. Então, dentro dessas possibilidades, nós estamos marcando. Casos específicos precisam passar pela avaliação do médico regulador sobre a necessidade de ter um aumento da prioridade para a realização do procedimento. E por derradeiro, senhor presidente, a respeito de fisioterapia, nós encaminhamos no final do ano passado um pedido de informação para saber a respeito desse importante serviço. Uma pergunta foi para saber se ele era próprio ou terceirizado, e a segunda, se houve redução na oferta de sessões da comunidade. Na verdade, esse pedido de informação, ele não trouxe nenhuma informação, né? Porque ele falou que elas são disponibilizadas nos postos de saúde. Em relação, queríamos saber se a oferta à comunidade havia sido reduzida. A resposta foi que, em relação à oferta das sessões, a comunidade e os profissionais médicos avaliam a necessidade e a quantidade das sessões. Gostaríamos, secretário, de saber a respeito dessas sessões de fisioterapia. Até porque essa senhora que nos procurou, chegou na unidade básica de saúde, ela disse, olha, a senhora pode deixar a requisição aí na unidade, mas o período aproximado da senhora ser atendida é de 6 meses. Estou sendo fiel ao pronunciamento dessa senhora. O que aconteceu? Como ela houve uma fratura de tornozelo, ela contratou uma pessoa particular. Ela procurou um profissional e conseguiu um valor mais em conta, né, e fez essas sessões, então, de forma particular. Como estão acontecendo essas sessões atualmente? Existe dificuldade de profissionais? Como o princípio básico do SUS, ele tem a questão da equidade. Então, a gente deve favorecer os pacientes que têm menos condições de pagar pela serviços ou consultas. Ao contrário do que mencionado pelo senhor, nós não tivemos uma redução do número de fisioterapias. Pelo contrário, nós tivemos um incremento, nós passamos a regulamentar o uso dessas fisioterapias.
Como um dos objetivos da Secretaria de Saúde, nós descentralizamos elas, então elas passaram a ser distribuídas diretamente nos postos de saúde, e aqueles pacientes acamados ou que tiveram, por algum motivo, uma cirurgia recentemente, eles passam por fisioterapia domiciliar. Nesse caso, o município faz a contratação direta dos profissionais via RPA, mas eles são também regulados e passam, antes de serem autorizados, pela Priscila, que é a nossa Cisvale, pela Priscila do NASF, antes de serem devidamente autorizados. Então, nesse caso específico, nós temos que verificar, mas as cotas de fisioterapia são dispensadas direto na unidade básica de saúde. Bem, e por fim, o nobre colega vereador já colocou, e eu donei, a respeito de traumatologia. Agora realmente é o último, senhor presidente. A gente está abrindo 15 minutos, vereador Carlão. O presidente está tendo muita sensibilidade. Importante, não só para nós, vereadores, mas para a comunidade. Né? Então, que nós marquemos com 1 hora de antecedência, então, mas a presidência sugere, então, que o Vossa Senhoria, na próxima, faça... Íamos na Câmara, ficávamos mais de 1 hora dando explicação, que é importante para a comunidade. Por gentileza, vereador, a gente tem toda a sensibilidade, mas faça um requerimento, então, para convidando o secretário. Porque quando nós encaminhamos um pedido de informação, a informação não vem, entendeu? Como gostaríamos. Em relação ao traumato, nós fizemos uma consulta no ano passado. Caso houver lista de espera, quantos pacientes aguardam uma consulta com a especialidade? E não aguardávamos essa resposta. E veio de que, incrivelmente, 1.250 pessoas esperam essa consulta em traumato. Sabemos que no final do ano os profissionais entram em férias e em nenhum momento questionamos aqui o esforço da Secretaria. Nós tivemos à frente da Secretaria, sabemos que a demanda é maior do que os valores, entendeu? Todo esforço. Mas esse número de 1.250 usuários esperando uma consulta com traumatologia, ele permanece até hoje, secretário Regis? Bom, em relação às consultas de média complexidade, o município, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, tinham mais de 10 mil pessoas de demanda reprimida que aguardavam por alguma consulta ou exame, que era de responsabilidade da administração. Nós fizemos a implantação do programa Fila Zero, que se estende até agora, a próxima sexta-feira, que nós conseguimos reduzir mais de 10 filas de espera de média complexidade, e nós tivemos um atendimento extra, ou seja, aquilo que não estava previsto, de mais de 5 mil pessoas. Todas as listas, elas são publicadas no site oficial do município, na aba do Fila Zero, o nome dos pacientes que foram chamados para esses atendimentos extras. E um dos nossos principais gargalos era a Traumato. Nós fizemos vários mutirões, tanto com o Hospital Santa Cruz, como também através do Cisvale. E agora, na sexta-feira, então, nós vamos divulgar os números oficiais de atendimento via Fila Zero, específico também da Traumato de média complexidade. Obrigado, secretário, pela resposta. E para não dizer que não falamos de flores, né, queremos saudar hoje o lançamento da Unidade Básica de Saúde do Hospital da Dona Nery, do bairro Ana Nery, que vai ser de grande proveito. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Abreu. Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, secretário. Bem, são 2 questionamentos que chegou para nós aí. A falta de médico no posto de saúde do bairro Faxinal. A gente sabe que o médico está em férias, né? Então, só para ter uma previsão aí de um retorno de um profissional para atender essa comunidade. E uma outra pergunta que eu gostaria que a gente é bastante procurado, até porque uma demanda é menor, mas a gente teve um caso no passado que a gente ficou identificado com esse trabalho e as pessoas nos procuram sobre a questão das cirurgias bariátricas. A que pé está, que situação, como que está isso, como as pessoas podem se informar de como tem que fazer esse procedimento, esse encaminhamento. Tá? Bom, enquanto o meu pessoal passa a Ju me dar informação sobre a bariátrica, eu vou aproveitar e vou responder os questionamentos do vereador Ildonei Caspari. Em relação a traumato de alta complexidade, como nós tínhamos mencionado antes, há um inquérito por parte do Ministério Público Federal em relação ao tempo de espera dos pacientes para a realização de colocação de prótese.
nós temos aí mais de 700 pacientes que aguardam em toda a região da 13ª e também da 8ª coordenadoria. Nós estamos já há bastante tempo batalhando para um incremento de R$ 48.500 por parte do governo do estado para fazer 11 cirurgias a mais mensalmente de traumato de alta complexidade. A expectativa é que nós tenhamos ainda nesse mês a publicação da portaria e o início desses atendimentos. Então, em relação às cirurgias de média complexidade de traumato, desde o dia em que eu assumi até agora, nós tivemos 94% de redução da fila de espera. Está praticamente zerada as cirurgias de traumato de média complexidade. Nós investimos cerca de R$ 1.800.000 no Hospital Santa Cruz para que pudéssemos atender essa demanda reprimida. Em relação ao urogineco, é de fato um problema que nós temos e que a Prefeitura tem trabalhado também para encontrar uma solução mais efetiva. A gente sofre com a falta de profissionais nessa especialidade. Atualmente, nós estamos chamando março de 2018. Então, nós estamos aí com uma fila de espera de praticamente 2 anos para o caso de urogineco. Em relação a cardio, eu também já respondi que nós encaminhamos na semana passada, na verdade, na sexta-feira, a secretária Arita, todo o levantamento sobre o déficit que nós temos na cardio. Hoje, faltam cerca de R$ 580.000 por mês para cumprir com aquilo que nós já temos contratualizado com o hospital. Então, nossa expectativa é que também isso, ao longo do tempo, nós consigamos encontrar uma solução, mas nesse momento nós não podemos afirmar nada. Em relação à questão do questionamento da propaganda, nós sabemos que são recursos diferentes, nós respeitamos o senhor vereador em relação a isso, mas nós sabemos que o orçamento ele tem finalidades específicas. O município hoje segue um contrato com uma agência de publicidade e nós estamos em todo o tempo, se o senhor comparar as campanhas realizadas pela Prefeitura na área da comunicação, elas têm o caráter de utilidade pública ou de informação social, seja para controle de leishmaniose, de dengue e de outros serviços que são oferecidos pela Prefeitura, como banco de imóveis, captação de lixo eletrônico. Então, nesse sentido, nós estamos respeitando aí o que prevê a legislação de cumprir também com o dever constitucional da publicidade institucional, seja ela pela necessidade da utilidade pública ou da questão de publicidade de obras, serviços e programas da Prefeitura. Em relação ao questionamento do vereador Zé Abreu, a referência para a bariátrica é Canoas e a gente tem, então, a regulamentação aí do GERCOM. Os casos são inseridos e depende da referência a fazer os agendamentos. O tempo de espera é de 2 anos. Em relação ao médico do Faxinal, nós estamos com escala. O caso do Faxinal, nós temos o programa Portas Abertas, que funciona aos sábados, e creio que na segunda-feira a gente já está normalizado com um profissional em tempo integral lá. Certo. A questão das bariátricas, a gente sabe que teve algumas pessoas que foi perdido em Canoas essa documentação. Então, tem pessoas ali que estão há mais de 1 ano tentando, vai ter que fazer um processo desde o início de novo, pelo que a gente está conseguindo de informação. Era aí essa questão que eu gostaria que a Secretaria tomasse uma atitude, fosse mais a fundo em cima dessa... Porque o paciente sai daqui, faz toda uma viagem de micro, chega lá, começa a fazer um procedimento, um tratamento semanalmente ou mensalmente, chega num determinado ponto, rompeu lá com o governo do estado e aí fica essa situação, a população refém. Isso, no caso, acaba sendo do controle da seara municipal. Então, nós tivemos, de fato, um problema com Canoas, mas que agora estão sendo retomados esses atendimentos. No ano passado, 15 pacientes foram atendidos lá na Ubra Canoas. Tá certo, obrigado, secretário. Próxima inscrição, vereador Marcelo Diniz. Vou ser breve, senhor presidente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o secretário Regis pelo trabalho que vem realizando na Secretaria da Saúde. Também cumprimentar a diretora Raquel, o diretor Giovanni, servidor da casa, hoje desempenhando as funções como diretor de
de administração, né, da Secretaria da Saúde. Pois bem, eu quero ser bem breve, Regis. Primeiro, parabenizar o município hoje que anunciou o início das obras do posto do bairro Ananeri, que vai estar atendendo a comunidade do bairro Ananeri, também Figueira, aquela região toda. Então, é gratificante ver as pessoas que estavam lá felizes, né, por ter esse atendimento agora, que vai ser construído com um posto de sustentável, né? É o terceiro posto que está sendo feito no município. E assim, eu gostaria de perguntar para o secretário. Nós sabemos do início do nosso governo, nós tínhamos 11, se não me engano, 11 estratégias da família. A Raquel que estava desde o início, né, no governo. E a gente sabe que de lá para diante aconteceram novas obras, construções, né? E outras áreas foram atendidas. Então, assim, meu primeiro questionamento era quantas estratégias da família nós temos hoje no município e qual o percentual atendido do nosso município. Sabemos que tem metas mais ousadas para frente. E também, hoje nós sabemos que o dever constitucional do município é investir 15%. Lembro eu, no primeiro ano de governo, isso passou dos 25% que o município investiu. E foi se investindo muito em saúde, muito além do que é necessário, no que é dever constitucional. Porém, nós sabemos da necessidade de ter mais investimentos na saúde, até para atender melhor a população. Então, eu gostaria de saber o que é atendido hoje em percentual de recursos, né? Qual a perspectiva para esse ano de recursos do município e também de recursos que vêm da União e do Estado em relação a investimentos, né, na saúde. Então, seriam mais ou menos essas as minhas perguntas, né, de uma forma breve. Bom, vereador, em relação ao orçamento geral da Prefeitura, a previsão constitucional é que a Prefeitura aplique 15% do seu orçamento em saúde. O município de Santa Cruz está aplicando 22%. Nós sabemos, então, que a saúde é uma prioridade do governo Telmo. No início do governo eram 11 estratégias de saúde da família, nós já estamos em 22. Nós criamos 26. Nós criamos programas importantes como o Fila Zero, criamos o programa Farmácia Móvel para levar medicamento até as comunidades do interior que são mais distantes, evitando o deslocamento desses pacientes até a cidade para a retirada de medicamentos. Centralizamos as farmácias do município e do estado também para evitar que um paciente que antes precisava ir até ao lado do cartório eleitoral e depois se deslocar até o prédio da Secretaria de Educação, colocamos tudo em um único local, centralizamos as fraldas. Criamos a farmácia Três Coqueiros para facilitar a retirada de medicamentos dos pacientes da Zona Sul, inclusive que acessam os plantões nos finais de semana. Então, nós temos a primeira farmácia da região a funcionar também aos sábados. Nós criamos o programa Portas Abertas, que depois também virou uma política de governo federal em termos de Bolsonaro. Com o programa Saúde na Hora Certa, nós temos o programa Portas Abertas, que faz com que postos de saúde funcionem em horários alternativos, principalmente para a garantia da saúde do trabalhador. Nós também resolvemos questões históricas, como o convênio com a Casa da Criança, que era uma reivindicação do Ministério Público para que se cessasse essas contratações. Hoje o município de Santa Cruz tem 3 profissionais via Casa da Criança. Esses 3 profissionais possuem instabilidade trabalhista, mas foi um problema que nós resolvemos, que já vinham de administrações anteriores. Implantamos o plano de carreira dos profissionais médicos, que era uma discussão também que se alongava ao longo de 6 anos, e é preciso reconhecer aqui o trabalho que o Giovanni desempenhou nessa função de negociação. O plano de carreira dos médicos definitivamente saiu do papel. Nós estamos hoje, apesar ainda das dificuldades, conseguindo profissionais para substituições, e o plano de carreira é extremamente importante. Nós também criamos um programa de residências médicas, que virou agora também um exemplo para o governo do estado, que nós
passamos a dar incentivos através de bolsas da Prefeitura, que também foi aprovado por esta casa, e mesmo diante de todas as dificuldades financeiras, nós tivemos na sexta-feira, vereador, a boa notícia da regularização dos repasses do Estado por parte do governo do Estado. Então, desde sexta-feira nós estamos com os recursos em dias e os valores de 2019 também quitados pelo governo do Estado. No ano passado, o prefeito suplementou só para a área da saúde, em recursos próprios, para manter obrigações do governo do Estado, cerca de 4,5 milhões de reais, que foram antecipados e que agora, evidentemente, estão sendo devolvidos para a Prefeitura. Foi, então, uma série de serviços e coisas novas que nós criamos, programas para atender a população. Na segunda-feira, agora, nós temos o início do SAMU remoto, o SAMU que também passou a ter mais condições físicas e também profissionais, com um novo local, e no dia 21 de março nós vamos inaugurar o novo SEMAI, que além de toda a qualificação do espaço, quem de fato visitou, quem tem acompanhado as obras, nós adquirimos para o município de Santa Cruz raio-x móvel, ultrassom móvel, eletromóvel, para facilitar o diagnóstico e também evitar internações no hospital. Então nós estamos aí com uma série de boas conquistas na área da saúde. Em 1 ano e 4 meses que eu estou à frente da pasta, já é o segundo posto de saúde que está saindo do papel. Nós estamos construindo o posto do Pedreira, que já está com 12% de obra concluída. Nós iniciamos hoje o posto do Ana Nery, que vai atender toda aquela região do Arroio Grande, também parte do Figueira e parte do Faxinal. A expectativa é que a gente entregue as obras em 8 meses. Ainda no mês de março, nós vamos lançar a licitação do SF Glória, que é um posto hoje de saúde que nós sabemos que tem poucas condições. Entregamos na semana passada uma ambulância totalmente 0 quilômetro para fazer o transporte de pacientes, fora todos os outros avanços de redução, o próprio sítio pedagógico, que vai se tornar uma realidade lá em Pinheiral, com as práticas de terapias alternativas que precisam e devem ser incentivadas pelo SUS. E, além de todas, nós sabemos que existem problemas pontuais. Um deles é a falta de profissionais médicos, uma vez também que teve o fim do programa Mais Médico do governo federal e os profissionais não foram substituídos. A Câmara de Vereadores autorizou a contratação excepcional e emergencial desses profissionais médicos pelo período de 1 ano, então um investimento de 1,5 milhão de recursos próprios do orçamento. E nós também temos batalhado aí para que não falte medicamentos, para que a gente possa atender a população da melhor forma possível e, infelizmente, nós temos problemas e nós precisamos lidar com eles. Ainda só para complementar, em relação à bariátrica, vereador Zé, esses pacientes eles ficam em acompanhamento por até 2 anos, além de psicólogos e nutricionistas, o que acaba trazendo aí um tratamento mais doloroso para essas famílias que precisam, infelizmente, passar por essa referência de Canoas. Obrigado pelo esclarecimento, secretário. Só ainda, concluindo, ainda faltou a questão da informatização, né, da saúde. Hoje ela está toda interligada. Isso foi um grande avanço também da secretaria nesse período de 7 anos. Com certeza. Nós lançamos agora há pouco tempo o aplicativo Saúde na Palma da Mão, que é uma facilidade para a população, que pode consultar o seu histórico de agendamento, os medicamentos retirados, também a lista de locais para atendimento de urgência e emergência. Nós temos também o aplicativo do SAMU móvel. Então, justamente para dar mais transparência para esse processo, todas as exames, consultas ficam disponíveis para o cidadão no aplicativo individualizado. Então, nosso desejo é cada vez informatizar mais, tornar os processos mais rápidos e garantir agilidade para a população. Próximo vereador inscrito, vereador Matias Bertrand. Muito boa tarde, presidente. Cumprimentar a mesa, secretário. Quero aqui dizer que, sim, acompanhamos os números e temos que, sim, reconhecer méritos. A Secretaria da Saúde tem méritos, sim, como governo, mas também nem tudo são flores, e a gente sabe que a saúde pública demanda muito recurso. E aqui queremos também fazer alguns questionamentos.
na questão das unidades básicas de saúde, né? Que bom que ampliamos até 26, né? E se já estão todas em funcionamento, melhor ainda. Mas queríamos saber também, né, se dessas 15 que foram criadas, todas são aonde são, e se todas são em prédios do município, se são financiados, como que foram feitos, porque é um feito, realmente, e também se ficou alguma coisa de governos anteriores dentro desses projetos. Mas também, o que nos causa bastante estranheza, secretário, é essa fila zero. No momento que o senhor mesmo nos fala que temos 2 anos de espera para uma consulta de gineco, realmente as pessoas nos cobram, e com razão, na rua, nos pedindo que querem entrar no fila zero também. Porque as pessoas não sabem o que se trata fila zero. Eles acham que vai acabar as filas. E a gente sabe que em algumas especialidades não é o que está acontecendo. Então, o questionamento é muito nesse sentido. Quando 1.250 pessoas esperam na traumatologia, estamos falando de 1% da população. Então, realmente, essa propaganda de fila zero não serve para esses casos. Então, é isso que as pessoas nos cobram na rua, e a gente tem que dar razão para as pessoas, né? Que não existe uma fila zero e não vamos atingir nunca a fila zero. A gente sabe que é algo que o governo pretende, que quer chegar lá, mas a gente sabe que não vai ser possível. Então, na verdade, isso é hoje algo que a população, quem não utiliza o serviço público, imagina que temos fila zero em Santa Cruz do Sul. Então, nesse sentido, secretário, às vezes eu acho que a mídia ela é ruim para nós vereadores aqui que somos cobrados, às vezes, porque às vezes o que acontece é que a gente vai nas comunidades e nos cobram que queriam que tivesse fila zero realmente, e não é o que acontece, segundo o próprio secretário falou. E no sentido da escolinha João Reis, que teremos lá um sítio pedagógico e de saúde. Eu queria mais informações, se já existe uma previsão de inauguração, secretário, como será o acesso das pessoas, quais tratamentos de saúde que teremos lá. Nesse sentido, então, por ser afastado em torno de 15 quilômetros do centro da cidade. Então, quero aqui deixar esses questionamentos. E também, quanto às férias dos médicos, teremos mais médicos das unidades de saúde básica saindo de férias, se tem uma previsão para um médico reserva para assumir, então, essa função no momento que os médicos oficiais, no caso de cada unidade, saem de férias. Em relação às unidades básicas, eles estão finalizando aqui o levantamento. Sobre o fila zero, vereador, é importante até o senhor, na figura de vereador, que passe a fazer o esclarecimento da população, porque o fila zero ele não é propaganda. O programa Fila Zero é um programa que tem resultados, que tem responsabilidade, que tem transparência. Quando foi lançado o programa, nós fizemos questão de dizer que se tratavam de demandas reprimidas com data de corte até 30 de abril. Isso foi por várias vezes repetido, falado. Nós criamos uma cartilha informando todas as filas que seriam zeradas e que foram zeradas, e há como provar que foram zeradas. O processo ele é todo transparente. No site da Prefeitura, que é o site oficial, possui uma aba do programa Fila Zero, com um decreto municipal que regulamenta o chamado dessas pessoas, inclusive o nome delas, não identificando para qual especialidades elas estão sendo chamadas. Outra coisa, vereador, é importante que a gente saiba o que é responsabilidade da União por marcar, o que é responsabilidade do Estado por marcar e o que é uma responsabilidade do município. O programa Fila Zero atende às demandas do município. E todas aquelas filas de espera, como eu disse anteriormente, na sexta-feira, quando finaliza o programa Fila Zero, nós faremos a divulgação do número de pacientes por especialidades que foram atendidos de forma excepcional, ou seja, tiveram um atendimento extra baseado naquilo que se estava com fila de espera, que eram mais de 10 mil pessoas que aguardavam. E nós temos aí 5.800 procedimentos extras já realizados através do programa Fila Zero. Então, é natural que quando
há um número significativo de atendimento, as pessoas começam a falar para os seus vizinhos, eu fui atendido pelo Fila Zero, eu quero ser atendido também. Mas há critérios, há uma data de corte e todos esses procedimentos, eles não são autorizados pelo secretário ou pela diretora. Eles passam por uma regulação médica em que critérios clínicos são respeitados e os agendamentos são feitos de acordo com a demanda e também a oferta. Porque a gente tem a falta, por exemplo, de profissionais na área do reumato. Nós temos dificuldade para conseguir profissionais e é natural que a fila de espera ela fique maior por conta desses atendimentos. Secretário, só para complementar, o vereador Matias chegou depois do meu pronunciamento e reflete, nós estamos sendo assediados porque a tal da fila zero não existe. Vossa Excelência está agora explicando tecnicamente como funciona, mas o doente, o povo, ele quer saber da fila zero e os vereadores não estão atendendo, não estão falando, não estão conseguindo. Um ano e meio, 2 anos. É difícil a posição sua, mas tem que entender que a comunidade... Então, isso tem que ser mais explicado para a comunidade. Falar fila zero assim, na consulta. E aí as demais, aí também o Ministério Público também pode auxiliar. Sim. Tem que haver o jeito de se fazer, o Estado, a União, atender a nossa comunidade. A nossa obrigação é com o nosso trabalhador que recolhe o dinheiro federal, recolhe o dinheiro estadual e recolhe o dinheiro municipal. Quando o filho está doente, tem que ser atendido, ou a avó está doente, tem que ser atendido. A situação é de conflito e que bom que você chegou depois. Eu falei a mesma coisa para o secretário, mais brando. Vossa Excelência, que é mais jovem, pegou mais pesado, mas está acontecendo, secretário. Muito. A nossa saúde não está lá como tinha que estar. Nossa cidade é uma cidade rica, 500 milhões de orçamento. Alguma coisa está havendo no encaminhamento dos recursos. E nessa mesma esfera, vereador Edonei, é difícil para nós, secretário, explicar para a comunidade. Eu até posso tentar explicar, dizer que não é em todas as áreas, mas a Secretaria da Comunicação poderia muito bem trabalhar essa questão. Fila zero em algumas necessidades, e não são em todas. Mas é que daí fica meio ambíguo. Está reclamando que a gente faz a propaganda, mas daí fala que a gente tem que dar informação. Nós investimos em informação em relação ao Fila Zero. Nós criamos uma cartilha. Nós criamos uma cartilha para dar para todos os usuários, que foram distribuídos em todos os postos de saúde, com mais de 40 perguntas e respostas. Por isso que eu disse, a informação foi dada. Nós criamos... Por várias vezes a imprensa pautou o que é o programa Fila Zero, falou na rádio, falou no jornal. O município tenta sempre esclarecer. Os casos de urgência e emergência, eles são resolvidos nas urgências e emergências. Nós temos filas específicos de alta complexidade e que, inclusive, como há deputados dos partidos dos senhores, que isso seja trabalhado e incentivado em Brasília, inclusive, para que esse aumento de teto ocorra. Os pedidos que nós temos em relação a cardio, eles são desde 2015 no Ministério da Saúde. E até então, passaram-se 5 anos e eu não vou conseguir resolver de um ano para o outro. Então, há o incentivo, é precisa cobrança coletiva. Em relação ao orçamento, vereador Ildonei, só é importante que a gente esclareça. O orçamento da Prefeitura é de mais de 500 milhões. 22% desse total é colocado em saúde. Só neste ano nós estamos previstos investimentos na ordem de 178 milhões de reais. Desse total, 84 milhões da União, 22 milhões do Estado, 6 milhões que são através de financiamentos do programa Finisa e 64 milhões vêm de recursos pagos pelos contribuintes de Santa Cruz, que são recursos da Prefeitura de Santa Cruz. Então, nós estamos aí fazendo uma série de investimentos. A saúde ela precisa estar em constante atualização e também muitos investimentos são necessários. Tanto é que se o senhor conversar com os hospitais, eles vão apresentar uma série de reivindicações de coisas que seriam importantes que nós façamos, mas que infelizmente a gente não consegue atender todas essas demandas. Em relação à resposta para o vereador Matias, nós tivemos no governo do prefeito Telmo Kirsten, então, a construção da unidade do Viver Bem, do Faxinal, equipes do Faxinal, o Pedro Egler, Linha Monte Alverne, Coab, Progresso, Esmeralda 1 e Esmeralda 2, Arroio 1 e Arroio 2, Linha Santa Cruz 1 e Linha Santa Cruz 2, porque tem 2 equipes de saúde naqueles postos de saúde. Boa Vista, Paredão e esse...
Não, paredão. Isso. Sítio pedagógico, a expectativa é que a gente inaugure agora em abril. Nós estamos com as obras em andamento e, além de ser utilizado pela Secretaria de Educação, nós também usaremos para terapias alternativas. Hoje elas ocorrem no Coab e também no Avenida e elas passarão a ser realizadas pelas nossas equipes nesse sítio pedagógico e vão variar de acordo com as demandas de cada unidade. Nós também realizamos a acupuntura pelo SUS, feita pelo Dr. Gilberto Gonçalves, que é uma terapia alternativa. Como eu informei anteriormente, nós temos o problema da rotatividade de profissionais médicos. O plano de carreira serviu para atrair novos profissionais. Hoje está publicado no site da Prefeitura a contratação de mais um médico de saúde da família. E ao longo das próximas semanas, a gente também vai enviar mais contratações emergenciais para evitar esse problema de falta de profissionais em alguns postos de saúde. Era isso, vereador Matias. Não havendo mais nenhuma inscrição, nós vamos encerrar a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre. Lembrando que a previsão era de meia hora, nós estamos passando de 1h15, então acredito que avançamos. Agradecemos a presença do secretário municipal da Saúde, o Régis Oliveira Júnior, também dos diretores que acompanham o secretário. E nós vamos dar por encerrada a presente apresentação e convocamos os senhores vereadores para daqui a 1 minuto voltarmos para iniciarmos a nossa reunião ordinária.